Se eu dissesse para você que é possível aumentar a produtividade da sua mão de obra em até 45%, aumentar também o índice de qualidade dos seus produtos em até 38%, reduzir o número de acidentes com afastamento em até 70% e aumentar a eficiência global dos seus ativos em até 30% usando uma metodologia, uma ferramenta desenvolvida há quase 70 anos. Pois é, esse vídeo é sobre 5S. A metodologia 5S nasceu no Japão após o período de pós-guerra, onde os líderes da Toyota, originalmente fundada como Toyota, procuravam reduzir o desperdício e as ineficiências do seu processo. A solução foi nomeada como Sistema Toyota de Produção, também conhecido como TPS, Toyota Production System, e abrange uma série de metodologias que tornaram famosas de forma isolada, como a fabricação just-in-time, Jidoka, o conceito de local de trabalho visual, Kaizen, Kanban e várias outras ferramentas. Dentre essas ferramentas está o 5S. O sistema Toyota de produção era um segredo bem guardado, mas o enorme boom econômico que o Japão experimentou na década de 1980 despertou interesse de empresas estrangeiras que se perguntavam como a Toyota estava conseguindo fabricar tantos produtos, entregar tão rápido, com um nível de qualidade tão alto, mantendo um custo inicialmente acessível. Quando uma troca internacional de ideias começou de forma embrionária, o autor e executivo da UVAC, Hiroyuki Hirano, desenvolveu os 5 pilares do local de trabalho visual como um conceito que seria a base principal do TPS. Esse conceito foi batizado como 5S, que são os 5 sensos. Então, como você viu, um dos braços do sistema Toyota de produção, dentre as várias outras metodologias usadas, é o TPS. Ele foi popularizado pelo Taiichi Ohno, que foi um dos líderes do desenvolvimento e da implantação do TPS, e basicamente a ferramenta, a metodologia 5S, ela tem esse nome porque ela se resume em 5 sensos, na implantação dos 5 sensos. E esses 5 sensos eles começam com a letra S no termo japonês. O primeiro senso é o Seihei, que é o senso de utilização. O segundo senso é o Seiton, que é o senso de organização ou ordenação. O terceiro senso, Seisou, que é o senso de limpeza. O quarto senso é o Seiketsu, que é o senso de saúde, asseio e higiene. O quinto senso é o Shitsuki, que é o senso de autodisciplina. Então vamos falar de cada um desses sensos. Seihei, senso de utilização. Então imagina que você está na sua oficina de manutenção e está tudo uma bagunça. Peça onde não devia estar, ferramenta espalhada, uma sujeira imensa, tem muita coisa para fazer. Porém, qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Implantar o primeiro S. Existem vários detalhes da implantação, mas o que você tem que saber é a espinha dorsal do primeiro S, que é o senso de utilização. Como que você vai fazer? Você vai pegar tudo aquilo que tem na oficina e você vai começar a classificar a utilização desses itens. Se é um item que você usa muito, todos os dias, usa com frequência, você vai colocar uma etiqueta verde. Se é um item que você usa vez ou outra, você usa com a frequência bem menor, mas usa, você vai colocar uma etiqueta amarela. Se é um item que você nunca usa, você usou uma vez e está lá jogado, nem era para estar lá, esqueceu de devolver, é um item que realmente você usou uma única vez e não tem nem ideia de quando vai usar de novo, etiqueta vermelha. Então imagine o seguinte, etiqueta verde é o que você usa na sua rotina. Etiqueta amarela é aquilo que você usa, mas não é rotina. Você sabe que usa. Etiqueta vermelha é aquilo que você nem sabe quando vai usar novamente. Aí vamos para o segundo senso. Seiton, que é o senso de organização. O senso de organização, aquilo que recebeu etiqueta verde, você vai colocar de uma forma organizada no que nós chamamos de Golden Zone. O que é a Golden Zone? É a área de ouro, onde tudo que está entre a sua cintura e os seus olhos, o que tem que estar nessa área é aquilo que recebeu a etiqueta verde, ou seja, aquilo que você usa com frequência. Então, uma coisa interessante de você saber é que você usa 20% dos itens que está na sua sala, na sua caixa de ferramenta, no seu escritório, na sua mesa, 20% daqueles itens você usa 80% do tempo, princípio de Pareto. Então, esses itens que receberam a etiqueta verde é aquilo que você vai deixar no acesso fácil. Você vai deixar no acesso fácil. Aqueles itens que receberam a etiqueta amarela é aquilo onde você vai deixar num fundo de um armário, vai colocar de uma forma organizada, mas você sabe que o acesso àquele item, por ser um item que você usa pouco, pode ser um pouco
mais distante, não precisa estar na sua Golden Zone. A Golden Zone, por exemplo, dentro de um armário, aquilo que você vê primeiro e está ao alcance da sua mão, tem que ser os itens que receberam a etiqueta verde. Etiqueta amarela é aquilo que você usa muito pouco, pode estar num fundo, em um lugar mais alto. Dessa forma, você consegue classificar. Etiqueta vermelha, para onde vai esses itens? A primeira saída, obviamente, é você comunicar a outros setores, outros departamentos que você tem aquele item e se alguém não usa com frequência. Se alguém usa, você faz a transferência para aquele item. Dentro da empresa inteira ninguém usa aquilo, você vai direcionar aquilo para uma área de mitigação, para uma área de despacho. Ou vai estudar a viabilidade daqueles itens serem vendidos, doados ou descartados como sucata. Então, item que receber etiqueta vermelha, ou você vê se tem viabilidade em outra área para ser usado, ou aquilo posteriormente é vendido, é doado ou é descartado. O terceiro senso é o SEISOU, senso de limpeza. Primeiro senso, você definiu o que é útil para você. O segundo senso, você definiu como que você vai organizar isso de uma forma produtiva, prática, segura, aqueles itens úteis. O terceiro senso, você vai definir padrões de limpeza, como você quer que essa oficina, por exemplo, se mantenha limpa, qual que é o padrão de limpo na sua concepção. As rotinas de limpeza seriam os planos de limpeza, digamos assim. O que vai ser feito para ser limpo e as auditorias de limpeza. O SEISOU, num primeiro momento, ele precisa de auditoria para você implantar o terceiro senso. Porém, com o passar do tempo, com o 5S implantado, limpeza, esses sensos vão sendo absorvidos na cultura da empresa. Isso vai fazer parte da rotina, as pessoas vão fazer isso de uma forma automática porque elas internalizaram o conceito de 5S. Então, falar que algo está limpo por conta da implantação do 5S, significa que você não tem o 5S implantado. O senso de limpeza está de fato implantado quando aquilo passa a fazer parte da cultura, da rotina. A pessoa cria o hábito de manter o local limpo, organizado e assim por diante. Então o terceiro senso basicamente consiste na implantação dos padrões de limpeza, rotinas de limpeza, o que você considera como limpo e nas auditorias de limpeza para você constatar que de fato a equipe, aquela empresa internalizou o conceito de trabalhar num ambiente limpo. Quarto senso é o Seiketsu, senso de saúde, segurança e higiene. Nesse senso você vai identificar possíveis ameaças à saúde, segurança e meio ambiente dentro do seu processo. O que você pode melhorar em algumas posições de trabalho que vão eliminar uma ameaça de um possível acidente, da contração de uma possível doença, itens que estão relacionados diretamente à saúde, higiene e segurança do colaborador. Nesse momento também algumas empresas começam a incentivar a mudança de hábitos, por exemplo, alimentares, a pessoa fazer exercício físico, itens que não necessariamente vão ser feitos somente no ambiente de trabalho, mas sim a pessoa internalizar o senso de saúde. Então, começa a campanha contra o tabagismo, empresas começam campanhas para melhoria de hábitos alimentares, começam campanhas para que as pessoas façam exercícios físicos. Então, são vários itens que compõem o quarto senso, que é o senso de saúde, segurança e higiene, para que de fato os colaboradores tenham esse pilar central saúde bem desenvolvido, porque saúde, como eu disse, não é feita apenas dentro do ambiente de trabalho, é feito dentro e fora. Algumas empresas, inclusive, estendem essas campanhas a familiares e tal, então é um senso bem extenso. E isso puxa para o quinto senso, que é o senso Shitsuki, senso de autodisciplina. Em algumas literaturas você vai ver um pouquinho de diferença nas traduções, que como foi tradução feita do japonês, algumas literaturas classificam esse senso como senso de autodisciplina, senso de sustentação, mas a ideia central desse quinto senso é manter isso funcionando. O que é muito comum nas empresas? Implantar o 5S uma vez, ou melhor, implantar o primeiro, o segundo, o terceiro senso, e no quinto senso, que é o senso de autodisciplina, manter tudo organizado, a empresa não conseguir manter aquilo que foi feito. Mas por que não conseguiu? Mudou o gerente, aí o que entrou não cobrava tanto e tal. Se tem esse tipo de situação, o 5S não foi implantado. O 5S não tem que depender da pressão de uma pessoa. O 5S depende da transformação cultural. Então, como que é feita essa implantação?
Primeiro passo é a alta direção estar comprometida com a implantação e apoiando a implantação, da alta direção até o cargo mais baixo dentro da organização. Quando eu falo alta direção, não precisa ser a empresa inteira, você pode implantar o 5S somente dentro do departamento de manutenção. Então, qual que é o cargo mais alto dentro do departamento de manutenção? Vamos considerar que seja o gerente. Gerente de manutenção até o auxiliar de manutenção. O gerente de manutenção e todos os cargos, até auxiliar, eles têm que assinar um termo de compromisso com a implantação e o sucesso do 5S. Mas como é que você vai assinar um termo de compromisso, por exemplo, sendo que você não sabe o que é de fato a metodologia 5S? Então você começa com a educação. Treina os seus colaboradores, esse gerente vai buscar um cronograma de treinamentos tanto interno quanto externo, trazer essa educação para dentro da empresa, desenvolver os colaboradores. Ao final dos treinamentos, dessa bateria de treinamentos, todo mundo assina um termo se comprometendo com a implantação dessa metodologia. A partir do momento que houve o treinamento, houve a adesão ao termo de compromisso, começam as implantações nos pilares de acordo com os seus cronogramas. Então, tem a implantação de cada pilar, tem a auditoria de cada pilar, definem-se quem são os líderes de cada pilar dentro daquele setor e esse cronograma, esse planejamento, ele vai criando corpo. Então, 5S é quando, para você ter um 5S implantado, é quando você tem uma cultura de trabalho definida. Você não precisa de cartilha, você não precisa de fato de alguém falando para você fazer de tal forma, você internalizou aquela metodologia. E o que é cultura? Cultura é basicamente aquilo que você faz quando não tem ninguém te fiscalizando, não tem ninguém vendo o que você está fazendo. Então, cultura é uma somatória de valores, atitudes, posições dentro do ambiente de trabalho que você toma quando não tem ninguém te pressionando para fazer de uma determinada forma. Quando você consegue alinhar o pensamento de todos os colaboradores em um determinado item, ali você criou a cultura. E é isso que o 5S faz. Você manter um trabalho e um local de trabalho limpo, visual, organizado, seguro, produtivo, manter isso sustentável ao longo do tempo. Pode perceber que em empresas onde você tem de fato o pilar central do 5S organizado, ninguém fica falando, vamos limpar isso por conta da auditoria de 5S, vamos organizar isso por conta do 5S. Não, vamos organizar porque tem que se manter organizado. É muito mais fácil você não sujar algo, por exemplo, do que ter que limpar aquela sujeira que você fez. Então é isso que o 5S prega, muito mais do que só manter um ambiente produtivo, seguro, organizado, etc. É muito mais do que isso. É uma transformação cultural que começa por um local de trabalho visual. A partir daí você começa já a ter uma mentalidade da sua mão de obra mais estruturada para ir desenvolvendo ferramentas um pouco mais complexas, que precisam de um pouco mais de disciplina e assim por diante. Se você gostou desse vídeo, eu quero que você comente aqui embaixo se você tem alguma experiência tanto positiva quanto negativa com o 5S. Queria que você contribuísse e deixasse aqui a sua experiência aqui embaixo nos comentários. A gente vai adorar conhecer a sua experiência quanto a esse tema. Se você também não conhece, deixa aqui o seu comentário o quanto esse vídeo te ajudou e também deixa aquele like para que o YouTube sempre te notifique quando houver vídeos novos. Se inscreva no canal, 2 vezes por semana nós postamos aqui aulas e vídeos novos sobre o tema gestão da manutenção, PCM, RCM, tudo ligado ao mundo da gestão industrial. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.